Olá e bem-vindos. Vamos começar com uma ideia que parece, assim, à primeira vista, um pouco extrema. Imagine que a grande linha que separa a lealdade a Deus da condenação eterna não é uma questão de assassinato ou roubo, mas algo tão corriqueiro quanto o dia da semana que alguém escolhe para ir à igreja. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa doutrina teológica que leva essa ideia, assim, às últimas consequências. Exatamente. O material que a gente tem em mãos nos leva à procuração de uma crença fundamental para o adventismo do sétimo dia. A ideia de que guardar o sábado é o selo de Deus, enquanto adorar no domingo é literalmente a marca da besta. A nossa missão aqui é entender de onde veio essa doutrina, quem a criou e, principalmente, como é que ela se sustenta quando a gente coloca lado a lado com a pesquisa histórica e outras interpretações da Bíblia. Certo, então a premissa é que um dia da semana pode ser esse divisor de águas eterno. Para entender de onde veio essa ideia, a gente precisa voltar para a década de 1840 e conhecer uma figura central nesse debate, um homem chamado José Bates. Ele foi o primeiro, em 1847, a publicar essa conexão num livro. Qual era a lógica dele? A lógica de Bates partia de uma leitura do livro do Apocalipse. Ele olhava para a profecia sobre o povo remanescente de Deus nos últimos dias e via que uma das características era guardar os mandamentos de Deus. Para Bates, isso significava todos os 10, incluindo, claro, o quarto mandamento sobre o sábado. Aí, a partir daí, ele deu um salto lógico e concluiu que a batalha final da humanidade, o grande teste, giraria em torno desse mandamento específico. É um salto e tanto, e ele não deixou margem para dúvida, pelo que eu entendi. Nenhuma. Ele resumiu tudo numa pergunta retórica que os textos que a gente analisou citam diretamente. Não é claro que o primeiro dia da semana, como sábado ou dia santo, é a marca da besta. O efeito disso é assim, imediato e poderoso. A doutrina de Bates dividia o mundo inteiro em apenas 2 grupos. Só 2, sem meio termo? Exato, sem nenhuma área cinzenta. De um lado, os que guardam os mandamentos, com o sábado como prova de fogo, do outro, todos os outros, que ao guardarem o domingo, recebem a marca da besta. E ele continuou a desenvolver essa ideia? 2 anos depois, em 1849, ele publicou outro material, Um selo do Deus vivo. E aí ele foi ainda mais específico, certo? Muito mais. Ele pegou aquele grupo misterioso dos 144 mil selados, também do Apocalipse, e declarou que eles são precisamente aqueles que aceitaram a aliança do sábado. E o mais importante, para Bates e seus seguidores, isso não era uma teoria para o futuro. Eles acreditavam que o processo de selamento já estava acontecendo. Naquele exato momento. Naquele exato momento. E é aí que entra na história a figura talvez mais conhecida do Adventismo, Ellen White. Ela e o marido, Tiago, não apenas adotaram essa doutrina, mas a solidificaram. Sim, eles a abraçaram completamente. E logo depois, segundo as fontes, a Ellen White começou a ter visões que confirmavam e expandiam as ideias de Bates. Isso foi crucial. Ter uma confirmação profética deu à doutrina um peso de autoridade divina que as especulações de Bates sozinhas talvez não tivessem. Em um artigo de 1849, ela já escrevia para aqueles que estão recebendo o selo do Deus vivo, mostrando o quão central e urgente isso era para eles. E ela era incrivelmente direta sobre o assunto. Os textos trazem citações dela que são de uma clareza impressionante. Coisas como, esse selo é o sábado. E outra que define bem a mentalidade. O sábado é a grande questão do teste. É a linha de demarcação entre os leais e verdadeiros e os desleais e transgressores. Para ela, não era uma questão teológica entre outras. Era a questão. E essa clareza, essa linha de demarcação tão nítida, é o que tornou a doutrina tão potente para aquele movimento que estava nascendo. No momento de incerteza, depois do que ficou conhecido como o grande desapontamento do movimento milerita, aquela famosa previsão do retorno de Cristo que não aconteceu, essa doutrina ofereceu uma nova identidade,
um novo propósito e um senso de urgência, assim, tremendo. Agora, vamos colocar isso em perspectiva, porque é aqui que a coisa fica realmente surpreendente. É preciso entender o quão radical e disruptiva era essa ideia no contexto protestante da época. A visão tradicional dos reformadores e seus herdeiros nos anos 1800 sobre a marca da besta era completamente diferente. Completamente. A análise que a gente tem aqui lista o que os protestantes daquela época consideravam os grandes erros do papado, que eles coletivamente identificavam com o poder da besta do Apocalipse. A lista é longa. A veneração do Papa como se fosse Deus na Terra, a adoração da Virgem Maria, a doutrina da transubstanciação, a ideia de purgatório. O confessionário, salvação por obras. Isso, salvação por obras, adoração de relíquias, enfim, séculos de divergências teológicas profundas, que definiram a reforma protestante. Espera um pouco, isso parece uma omissão gigantesca. Os reformadores construíram toda a sua identidade teológica em oposição a essa lista de práticas. Como José Bates pôde simplesmente ignorar tudo isso e dizer: não esqueçam tudo isso, o problema real é que eles vão à igreja no domingo. Isso não soa quase como uma desonestidade intelectual? Essa é a questão central. E a fonte sugere que a motivação talvez não fosse puramente teológica, mas profundamente estratégica. Ao isolar o domingo como a única marca que importava, Bates conseguiu fazer algo que, do ponto de vista da construção do seu movimento, foi um golpe de mestre. O que isso significa na prática? Significa que ele redefiniu o campo de batalha a seu favor. Ele pegou todas as outras igrejas protestantes que o haviam rejeitado e zombado do movimento milerita e as colocou no mesmo barco dos católicos. De repente, não eram mais irmãos protestantes equivocados, eram todos parte da Babilônia, o sistema apóstata. Entendi. Isso criou uma identidade de cerco muito forte para os seguidores dele. Exatamente. Eles não eram mais apenas um grupo com uma ideia diferente sobre o calendário. Eles eram o último bastião da verdade em um mundo que havia se corrompido. Isso é um combustível poderosíssimo para qualquer movimento nascente. Faz todo sentido. Cria-se um nós contra o mundo. E a análise que a gente tem aqui também traça um paralelo bem interessante entre o perfil de Bates e o dos grandes reformadores como Lutero, Hus, Zwinglio. Sim, e o contraste é gritante. De um lado você tem figuras como Lutero, que era doutor em teologia, professor universitário, tradutor da Bíblia a partir dos originais em grego e hebraico, homens que debatiam com reis e papas, e do outro lado José Bates, um ex-capitão do mar, um homem certamente devoto, carismático, mas com pouquíssimo treinamento formal em teologia ou nas línguas bíblicas. E mesmo assim ele se sentiu confiante para descartar 300 anos de pensamento protestante. Exato. E dizer que ele havia encontrado a única verdade que realmente importava. E um grupo de pessoas acreditou nele. Para que essa teoria toda funcionasse, ela precisava de um pular histórico, uma conexão de causa e efeito. A ideia de que a mudança do sábado para o domingo foi uma ação deliberada e autoritária do papado. E essa ideia foi cimentada por uma visão de Ellen White, que a fonte cita. Mas o Papa havia mudado o sétimo para o primeiro dia da semana. Essa conexão era absolutamente essencial. Essencial. Sem o Papa como agente da mudança, o argumento de que guardar o domingo é um ato de lealdade ao poder papal simplesmente desmorona. A doutrina inteira depende dessa premissa histórica. E é exatamente nesse ponto que a história dá uma guinada fascinante. E o mais irônico é que a reviravolta vem de dentro do próprio adventismo, décadas depois. As fontes nos apresentam um acadêmico chamado Dr. Samuel Bacchiocchi. Um nome muito importante nessa discussão, Bacchiocchi foi um estudioso adventista que, nos anos 70, conseguiu um feito inédito. Ele se tornou o primeiro não-católico a receber permissão para fazer seu doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, com acesso direto aos arquivos do Vaticano. A igreja dele basicamente o enviou para a Toca do Leão para provar a doutrina historicamente. E o que ele encontrou lá, em vez de confirmar, acabou abalando as estruturas da crença tradicional. As descobertas dele, publicadas em seu livro Do Sábado para o Domingo, mostraram algo bem diferente. Exatamente, sua pesquisa nos documentos mais antigos da Igreja,
mostrou que a transição para o culto no domingo começou muito, mas muito antes do que os pioneiros adventistas imaginavam. A gente tem uma declaração do próprio Bacchiocchi de 1997, onde ele diz respeitosamente que discorda da visão de Ellen White. Ele localiza a origem da guarda do domingo em Roma por volta de 135 d.C. 135 depois de Cristo. Isso é na época do imperador Adriano. Então, se eu entendi direito, a pesquisa do próprio estudioso adventista basicamente cerrou o galho em que a doutrina estava assentada. Isso deve ter causado um terremoto interno. Um terremoto é uma boa palavra. A implicação é profunda. O imperador Adriano governou quase 500 anos antes de o papado ser estabelecido como a instituição de poder que a gente conhece. A fonte situa esse marco por volta de 606 DC. Se a prática do culto dominical já estava se espalhando séculos antes de o papado ter poder para impor qualquer coisa, o argumento de que guardar o domingo é uma marca de submissão ao Papa fica historicamente insustentável. A base histórica da teoria simplesmente ruiu. E qual foi a reação dentro da igreja a essa bomba acadêmica? Foi dividida. A análise que a gente tem mostra que muitos teólogos e membros adventistas aceitaram a pesquisa de Bacchiocchi como uma correção histórica necessária. Mas um grupo de ultraconservadores reagiu de forma muito hostil. Eles não podiam refutar a pesquisa histórica, então atacaram o pesquisador. Acusaram Bacchiocchi de ser um jesuíta infiltrado, um agente secreto enviado pelo Vaticano para destruir a fé adventista por dentro. Uau, a acusação de jesuíta infiltrado. Isso é fascinante. O que isso nos diz sobre a forma como um grupo lida com informações que desafiam uma crença tão fundamental? É um mecanismo de defesa clássico da psicologia de grupo. Quando a evidência é forte demais para ser refutada em seus próprios termos, o foco muda para desacreditar o mensageiro. Em vez de lidar com os fatos históricos que Bacchiocchi o apresentou, foi mais fácil para os defensores da visão tradicional enquadrá-lo como um agente inimigo. Isso permite que a crença original permaneça intacta, protegida de um desafio que ela não consegue vencer logicamente. É uma forma de resolver a dissonância cognitiva sem ter que abandonar a crença. Ok. Então, o pilar histórico da marca da besta se mostra bem abalado. Isso nos leva a olhar para a outra metade da equação, o selo de Deus. Como a gente viu, Bates baseou sua ideia de que o sábado é o selo em textos do Antigo Testamento, onde o sábado era de fato um sinal da aliança para o povo de Israel. Correto. O problema, segundo o argumento apresentado nas fontes, é que essa leitura ignora o que o Novo Testamento diz sobre o selo da nova aliança. Para entender a visão alternativa, a gente precisa pensar no propósito de um selo no mundo antigo. Pense no selo de cera que um rei colocava em um decreto. Aquele selo tinha duas funções cruciais. Provava que o documento era autêntico, que vinha do rei, e o protegia contra adulteração. Certo, uma marca de propriedade e proteção. Exato. Ninguém se atreveria a quebrar o selo do rei. E quando a gente vai para o livro do Apocalipse, para ver o que ele de fato diz sobre os 144 mil que são selados, a descrição é bem específica, né? O texto lista as características deles. São servos de Deus, têm o nome do Pai escrito na testa, são descritos como virgens, seguem o Cordeiro onde quer que ele vá e são irrepreensíveis. Exatamente. E a análise aqui aponta para uma omissão que, à luz da doutrina que estamos discutindo, é ensurdecedora. Nas palavras de um dos textos, em Apocalipse não há absolutamente nada sobre os 144 mil guardarem o sábado. Peraí. Depois de toda a construção de que o sábado é a grande questão do teste e a linha de demarcação, o único livro que descreve o grupo selado não menciona isso nenhuma vez? Se fosse o sinal distintivo mais importante de todos, seria muito estranho o autor do Apocalipse simplesmente esquecer de mencioná-lo. Precisamente. A ausência dessa menção é muito significativa. E o argumento se fortalece quando a gente olha para o que outros autores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, dizem explicitamente sobre o que é o selo de Deus. E ele não fala de um dia. O que ele diz, então? 2 Coríntios, capítulo 1,
Paulo diz que o próprio Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em Efésios capítulo 1, ele diz que os crentes, ao ouvirem e crerem no Evangelho, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E tem mais uma em Efésios, no capítulo 4, que diz que os crentes foram selados para o dia da redenção. A conclusão que os textos nos apresentam é clara. Para os apóstolos, o selo que Deus coloca em seus seguidores não é uma prática externa, um ritual ou a guarda de um dia específico, mas a presença interna e transformadora do Espírito Santo. Exato. Nessa interpretação, o Espírito Santo é a garantia, a marca de autenticidade divina na vida de uma pessoa. É o selo do rei que prova que aquela pessoa pertence a ele e a protege. Essa perspectiva muda completamente o foco da discussão, de uma obediência a um mandamento específico para uma experiência de transformação interior que se manifesta externamente. É uma jornada em tanto a que a gente fez. Começamos com um capitão do mar, José Bates, no século XIX, criando uma doutrina que redefiniu radicalmente 300 anos de pensamento protestante. E terminamos com a própria pesquisa adventista, décadas depois, questionando a base histórica dessa mesma doutrina. Exato. Vimos como a teoria foi construída peça por peça. Primeiro, a identificação do sábado como o selo. Depois, a designação do domingo como a marca. Vimos o desafio histórico que isso enfrenta com a pesquisa de Bacchiocchi, que desvincula a origem do culto dominical do poder papal. E, por fim, exploramos a interpretação alternativa que as fontes propõem, que o verdadeiro selo, segundo o Novo Testamento, é a presença do Espírito Santo. O argumento final que emerge de todo esse material é que o verdadeiro sinal de um cristão, a verdadeira marca de autenticidade, não é o dia em que se vai à igreja, mas a evidência visível da presença do Espírito na vida de uma pessoa. Os textos citam os famosos frutos do Espírito descritos por Paulo: amor, alegria, paz, paciência. E a conclusão de uma das fontes é enfática para dizer o mínimo. Ela termina dizendo: o sábado não é o sinal de um verdadeiro cristão. Nunca foi, nunca será. A análise conclui que a evidência do Novo Testamento aponta de forma esmagadora para a obra interna do Espírito Santo como o verdadeiro selo com que Deus marca e protege seus filhos. Acho que a reflexão que fica pra gente é a seguinte: se um selo serve para preservar algo e identificar sua autenticidade, o que na vida de uma pessoa, seja uma prática externa que ela segue rigorosamente, ou uma transformação interna que muda seu caráter, serve como um indicador mais confiável de suas convicções mais profundas?